Olá, sejam bem-vindos ao 6º episódio da 3ª temporada do Deus no Comando. Esta semana o meu convidado é muito especial. Chama-se Sabri Lucas, é ator há muitos anos e já participou em inúmeros projetos de grande sucesso na televisão nacional. Projetos como Doce Fugitiva, Belmonte, Jogo Duplo, A Impostora, entre muitos outros. Quando convidei o Sabri para esta conversa, filo porque achei que poderia ser interessante perceber a sua vida e a sua carreira, mas estava tão longe, mas tão longe de saber o quão interessante seria, na verdade. Bem, eu não vou perder tempo porque tudo que há a dizer vai ser dito pelo Sabri e há tanto, mas tanto para contar. Preparem-se porque o Sabri Lucas está presente no Deus no Comando. Sabri, antes de mais, obrigado por ter aceito o convite para estar à conversa comigo. Eu gosto de começar sempre porque isto é, no fundo, uma viagem pela vossa carreira, de começar isto, porque aquilo que nós somos em adultos é reflexo um bocadinho daquilo que nós somos no passado, como crianças. Eu gosto de começar isto para perguntar quem é que era o Sabri quando era criança, que tipo de criança é que era? Olha que engraçado. Que tipo de criança é que eu era? Eu pensava que a primeira pergunta era a mais fácil, afinal. Não. Bom, acho que a nossa conversa não vai ser só de meia hora. Pronto, não tem problema nenhum, eu fico aqui o tempo que eu preciso. Não, é muito engraçado, estás-me a perguntar isso porque eu moro, ou melhor, eu vim morar há 1 ano e meio para um sítio onde eu cresci, onde eu comecei a ser criança. Eu vim para Lisboa em 82, vim de Moçambique. E quando nós viemos morar aqui para Lisboa, viemos morar aqui para uma zona que se chama Arroios, que é aqui ao pé da Alameda e tal. Sim. E eu depois morei aqui de 83 a 88 e depois fui-me embora para Massamá e depois para Cascais e voltei passados 30 e qualquer coisa anos, voltei para aqui, porque eu tenho 42, saí daqui com 8 anos e voltei agora. E os meus filhos andam na mesma escola que eu andei. E eu todos os dias passo pela primeira escolinha onde eu andei, que era o infantário. É por aí que eu levo os meus filhos para a escola. E tenho muitas memórias disso, não são muito boas. Não são boas? Não. Para responder à tua pergunta, criança é que eu fui, eu não fui uma criança muito feliz. Não fui particularmente feliz por toda a minha forma de ser e porque não é muito fácil vires para aqui em 82, aliás, seres negro em Portugal e seres filho de um homem muito mais velho e de uma mulher muito mais nova que esse homem. É muito complicado. E teres um nome diferente, a adaptação nas escolas, ou seja, tu tinhas que te adaptar, tinhas que te adaptar, não havia outra hipótese. Sim. E eu às vezes costumo brincar e dizer aos meus filhos e à minha mulher que foi mesmo uma sorte eu não ter sido drogado ou ladrão ou uma coisa qualquer, porque havia uma hipótese muito grande disso acontecer, porque passavas muito tempo sem os teus pais, passavas muito tempo sozinho, mas dentro dessa não era dessa tristeza toda, era assim um sentimento muito estranho, de uma coisa muito pesada que eu sentia, mas pronto, eu sempre me liguei muito à televisão, aos desenhos animados, e sempre entrei muito nesse imaginário, com o D'Artacão, eu vou se calhar dizer, que idade é que tu tens? Tenho 29. Pronto, todos os desenhos animados que eu vou dizer, tu não vais fazer a mínima ideia, acho eu, quem o D'Artacão eu sei. Pronto, o D'Artacão, depois, mais tarde, veio o D'Artagnan, depois, pelo meio, aliás, havia um programa que era o Brinca Brincando, que era o programa que começava às 5 da tarde, que eu gostava sempre de ver, que tinha vários desenhos animados, e começou com o D'Artacão, e os últimos desenhos animados foi o Bocas, que era narrado pelo Canticastro. E portanto eu entrava muito nesse imaginário. E também quando via filmes, também entrava muito no imaginário dos filmes, muitas vezes sem perceber o que está a passar.
exatamente. Não, percebi o que estava a passar, não percebi o que era dito. E eu faço esse exercício também com os meus filhos. Por exemplo, O Padrinho foi dos primeiros filmes que eu vi. Sim. Porque o meu pai era muito fã de filmes e era fã e é fã de música clássica e essas coisas. E foi-me ensinando sem ele saber. Ele ouvia e eu, por consequência, ouvia também. Uhum. Então, isso foi fazendo a minha infância, a criança que eu era. Mas olhando para trás, eu quase todos os dias não direi, mas quase todas as semanas pergunto aos meus filhos: vocês são felizes? Vocês são felizes? Há essa Principalmente, preocupação, ter a certeza que eles estão bem. sim, porque não me apetece muito que eu quando a minha mulher me disse que ia ser pai, hum, a tua vida muda automaticamente. Uhum. Quando percebes que, quer dizer, para mim, há pais e pais. A tua vida muda quando és pai. Pelo menos a minha mudou muito. O pensamento, a urgência de de eles não passarem pelo que eu passei, Uhum. emocionalmente. Não quero que eles passem por isso, acho que não é necessário. Acho que eles têm que passar por outras coisas, mas principalmente o achar que ir para a escola é um sofrimento, acho que não é necessário. Sim. Acho que é perfeitamente desnecessário. E os meus pais, porque não sabiam mais e tinham outras preocupações, a vida também era diferente, não se aperceberam nunca disso. Ou melhor, tinham outra forma de pensar. Aliás, na escola onde os meus filhos andam, onde eu andei, todos os dias a professora me batia, com uma violência brutal. Uhum. E o meu pai, quando ia à escola, porque o meu pai é muçulmano, incentivava a professora a ter esse tipo de comportamento. Portanto, imagina, eu levava na escola e depois chegava a casa e levava também. Uhum. Não E havia essa proteção, sim. todo isso provoca-te danos graves Uhum. a nível psíquico e tudo mais. Um, e as coisas são. Pronto, e portanto, quando tu me perguntas que criança é que eu fui, pá, não fui a criança mais feliz do mundo. Uhum. De 0 a 10, em termos de felicidade, estava ali no 2. Pá, aí. Ok. Mas houve aqui depois o fator sorte, não é? Que já estava aí a dizer. Também aqui, pelo que percebi, a influência da televisão e das artes, nessa criança, é isso? Sim, sim, acho que crias um escape, mas é uma coisa que só muito recentemente é que tu te vais apercebendo, Uhum. entende? Eu nunca fui um gajo de ter uma música preferida, um melhor amigo, um, o filme preferido, o não sei o quê, a comida. As coisas vão surgindo Uhum. e vão. As músicas vêm e vão, há momentos para umas coisas, há momentos para outras, os amigos também. Se calhar em determinadas décadas fui mais próximo de alguém e depois, pronto, cumpriu o seu propósito, adeus e um queijo, Sim. e eu cumpri o propósito na vida dela, adeus e um queijo. Um, E, pá, e é muito isso, é muito. Essa pergunta que fizeste é uma boa pergunta, porque nos faz repensarmos tudo o que nós somos, não é? Mas eu entrava muito nesse imaginário. Por exemplo, eu sou um gajo que pá, vejo muitos filmes, vejo e continuo-me a apaixonar Continua a acontecer isso. Uhum. por personagens e continuo a assinar por baixo do romantismo, porque gosto muito mais de um filme em que há alguém que se apaixona por alguém e Uhum. estou sempre a torcer por isso, estou sempre a torcer pelo amor e estou numa fase da minha vida em que cada vez que vou ver uma série ou um filme em que percebo que vai haver um conflito emocional demasiado grande, não vejo. Prefere não ver. Uhum. Por outras coisas. Portanto, era aqui uma criança que não era totalmente feliz, não é? Já que partilhou Sim. isso, mas havia sonhos. Por exemplo, quando perguntavam, não sei se perguntavam, mas se perguntassem o que é que queria ser quando for grande, o que é que respondia quando era criança? Não, nunca houve. Nunca houve. Da minha parte, nunca pensei que ia me tornar ator. Uhum. Havia, por parte das pessoas que me rodeavam, quase uma certeza de que eu ia ser uma merda. Um, que me ia tornar, e ainda há, eu não me dou muito com a minha família, Uhum. por várias razões, um,
por várias razões, porque pá, isto é uma conversa para Eu imagino. mete coisas culturais e mete, e mete o peso histórico da, da, da colonização, e tem aqui o peso de eu ser descendente, de eu ser moçambicano, os meus pais serem moçambicanos, o povo, a forma como o povo moçambicano foi colonizado, o pensamento do povo moçambicano, esse pensamento quando é trazido para Portugal e para o meio dos brancos, a forma como ele se transforma e aquilo que é dito aos filhos. Então, Uhum. eu como, por exemplo, tenho um irmão que é engenheiro, que vive há quase 30, há 20 anos ou mais em Londres, que é uma pessoa que eu não conheço, pronto, que nós crescemos juntos, mas há 20 anos Que não há que contacto? não há contacto, não há um contacto eu nunca lá fui, e cada vez que ele vem é só bom dia, boa tarde, portanto nós não nos conhecemos, somos perfeitamente estranhos um para o outro. Uhum. Isso foi derivado à educação que nos deram, percebes? Foi derivado a todos os maneirismos e todos os complexos de inferioridade inerentes a um povo que foi colonizado. Uhum. E isso é aquilo que eu te estava a dizer. Assim como o bater também é reflexo disso, tudo isso tem ramificações psicológicas complicadas. Uhum. E se tu não fores muito bem resolvido, as coisas podem ter uma consequência, uma consequência menos boa. Portanto, voltando ao que estávamos a falar, para não me afastar muito. Portanto, eu senti-me sempre muito sozinho, no sentido de, pá, o que é que tu queres ser? O que é que tu queres ser? Porque eu queria ser muita coisa, não é? Se calhar daí depois ter ido para a representação. Eu queria ser muita coisa. Havia alturas em que me apetecia ser polícia, outras alturas em que pensava, não, se calhar advogado, outras alturas rigorosamente nada. Uhum. Havia um vazio. E quando digo advogado era porque era aquilo que os meus pais queriam. Percebes? Que Uhum. estava sempre dentro daquelas três. Ou és médico, ou és advogado, ou és engenheiro. Um dos Sim, as três. três. O topo, né? Aquelas três, Uhum. não é? Que uma destas tens que ser. Uhum. Lá está. Complexo de inferioridade. És mal resolvido, então só é gente, só Se fores é daqui. gente quem é médico, engenheiro ou advogado. Isto Uhum. são as profissões que nós aceitamos. Alguma coisa diferente disto, és merda. Pronto, basicamente é o que é. Uhum. Nós formos ver no espectro da minha família, o meu irmão é engenheiro, tenho vários primos que são advogados, tenho, por acaso, médico, tenho uma prima, Toda a mas, gente seguiu essa linhagem, digamos assim, o Sabri. mas se queres que eu te diga, meu André, eu estou-me a cagar para eles todos. A verdade é essa. Sim. Eu estou a responder às tuas perguntas e não vou fugir. Por acaso, é a primeira vez que eu estou a ser tão sincero com E eu agradeço alguém muito. sobre isto. Mas é um bocado isto, estou um bocado a cagar para eles todos. Porquê? Porque eu olho para os meus miúdos e eles têm boas notas na escola. Não é que isso seja uma preocupação minha, que eles tenham boas notas, porque olha, eu fui colega de tantas pessoas que Ah, tinham ótimas notas e que se tornaram violadores, por exemplo, sim, isso que não se quer dizer nada, as notas tornaram. não. Sim. Não, é que não tem mesmo nada a ver. O que eu me preocupo é que hoje em dia existe ali um espaço para. Uh, e as escolas até atribuem um valor que é a consciência emocional dos alunos, Uhum. percebes? O equilíbrio emocional. Isso sim é o que eu mais me preocupo. Tu tens Sim. uma criança que emocionalmente não está bem, é sinal que em casa algo está mal, Uhum. percebes? E tanto eu como a minha mulher somos muito atentos a isso. Os miúdos têm que estar bem, têm que estar felizes. Pá, aquilo que eles vão ser, o que eles vão fazer, a mim compete-me, pá, ser o melhor amigo dos meus filhos. Há muitos pais e psicólogos e pediatras que discordam que não, o pai não pode ser amigo. Para mim, o pai é amigo. Sim. Para mim, o pai é a primeira linha de defesa dos miúdos e de busca dos miúdos para tirar dúvidas, para pôr questões, para tudo tem que ser eu. É assim que eu Uhum. vejo.
finalizando esta volta grande que dei à tua questão, havia um vazio muito grande, havia um vazio muito grande dentro de mim para responder a essa questão, mas havia uma pressão muito grande do exterior naquilo que eu teria que ser. Sim. Tanto mais que eles nem sequer aceitam, quanto menos sucesso eu tiver, melhor para eles. A questão é assim, basicamente. Isso ainda continua, portanto mantém-se isso. Claro, mantém-se. Essa questão. Sabe, eu vou só pedir uma coisa, só porque entretanto eu comecei a tratar por você e depois tratei por tu. Há problema de tratar por tu? Não, estás louco. Está Pronto, tudo bem. é que eu estou a tratar por você, de repente foi por tu, eu pensei, deixa-me já esclarecer isto, que é para não ficar aqui a meio. Bem, Pronto, trata-me por tu. Eu até prefiro que me trates por tu do que por pronto. você. Já tratei por tu, portanto, e só ia dizer que acho curioso, é que vamos fazer aqui, ainda bem que deste essa volta, porque de facto eu perguntei-te aqui se a ti te perguntava o que é que querias ser quando fores grande e eu gostei de perceber que o que tu fazes aos teus filhos é perguntar apenas se eles estão felizes, é ter a certeza que eles estão bem. Isso acima de Claramente. tudo. Sim. Claramente. Olha, e ainda em relação a ti então e a passagem da infância se calhar para a idade adulta, como é que surgem então aqui oficialmente as artes ou a representação na tua vida? Quando é que isto acontece? Olha, aconteceu, eu não sei se tu te lembras, havia uma série que era Os Riscos. Sim, sim. Epá, eu detestava a escola onde eu estava, sempre detestei. É uma escola que produziu pessoas para o Estado Islâmico, o violador de telheiras, que é o Henrique Sotero, era meu colega, Meu Deus. pronto. Mas também é uma escola muito eclética, porque eu também saí de lá, também estudei lá, o César Mourão também, éramos todos do mesmo grupo de teatro, e a Silvia Alberto. Ok. Pronto. Conhecemos desde muito novos. Como eu detestava aquela escola, e aqueles professores, exceptuando a minha professora de português e o meu professor de religião e moral, pá, buscas um escape. E eu lembro-me que na altura fizeram um grande alarido quando começaram a pré-produção dos Riscos. Fizeram um mega casting ali na 5 de outubro. Pá, eu fui. Eu fui ao casting. Passado uns tempos, passado umas semanas, chamaram-me para outro casting e eu fiquei como figurante. Fiquei como figurante. Entretanto, conheci uma das protagonistas, que somos amigos até hoje, a Sara, e houve um dia, e aquilo era gravado ali em Algés, onde é o Nós Alive agora. Sim. Houve um dia em que eles precisavam de dar umas falas a uns figurantes e deram-me a mim e a outro rapaz, e eu não lembro quem era o outro rapaz, e lembro-me que quando começaram a gravar, a Sara estava por trás da câmara, estava ao lado da câmara a ver-nos. Pá, eu curti tanto fazer aquilo e vi nos olhos dela uma sinceridade muito grande e um fascínio muito grande, e ela disse-me: Fogo, olha, fizeste isto muito bem, papapá. E o vilão da história era um amigo meu até hoje, depois se tornou meu amigo, mas já era ator na altura, que era o Dinarte Branco. E eu dirigi-me ao Dinarte, ainda por cima, eu negro, e ele fazia um skinhead. Estamos a falar nos anos 90, percebes? E o Dinarte tem mesmo cara de mau, estás a ver? Agora não tanto, que já está mais velhinho. Mas sim. Percebo. E ele passou por mim e eu disse-lhe: Olha, o que é que eu tenho que fazer para ser ator? E ele respondeu-me assim de uma forma muito arrogante, olhou para mim de alto a baixo e disse: Tens que ir para uma escola. E continuou a andar. E eu pensei: Está bem, vou para uma escola. Pronto. E a partir daí virei as minhas... caguei literalmente na Stuart de Carvalhais, que era a minha escola, e fui aí no 9º ano, 8º, 9º ano, uma coisa assim. Pá, e quando foi para ir para o 10º ano, eu disse à minha mãe que não queria seguir o 10º ano onde estava e queria ir para uma escola de artes. E foi ela na altura que estava indecisa entre a escola de Cascais e o Chapitou, e inscreveu-me no Chapitou, pronto. E eu aí comecei a ser feliz. Foi quando começaste a sentir que estavas a realizar um desejo. Pá, sim, porque olha, fui para uma escola onde a pedagogia era a palavra que ditava a ordem do dia, percebes? Onde os professores te tratavam de uma forma completamente diferente.
Pá, se tu me perguntares quando é que eu comecei a ser feliz, foi no Chapitão, quando é que eu comecei a sentir um ser humano normal e pessoas pela primeira vez a cuidarem de mim psicologicamente, emocionalmente. Foi no Chapitão, foram os professores do Chapitão, o António Pires, a Helena Gelpi, a Noémia, o João Martins nem tanto, não tinha esse condão, mas estou-me a esquecer aqui de alguém, o Cote, os professores de artes circenses. Pá, as coisas mudaram, foram 3 anos fabulosos, onde tu cresces aí comecei a crescer enquanto homem e enquanto artista. E começaram a dar-te valor? Foi nessa altura que sentiste que te estavam a dar valor? Claramente, sim. Senti exatamente isso, ou seja, quanto melhor eu fazia o meu trabalho, mais valor eles me davam. Percebes? O que não acontece, por exemplo, na comunidade africana, que é o que acontece que é o que acontecia na minha casa. Tu fazias uma coisa boa e as pessoas não te diziam boa, porreiro, diziam-te não fazes mais que a tua obrigação, vá, desaparece. E tu Eu vi aqui um reforço daquilo que estavas a fazer, sim. Claro, percebes? Percebo. Era uma educação diferente, portanto, esse foi o primeiro momento em que eu senti, uau, fogo, afinal eu sou alguém, Sim. percebes? Afinal eu valho alguma coisa, percebes? E aí, pronto, segui, e depois, na altura, quando acaba o Chapitão, na altura as pessoas perguntaram, então para que escola, agora o que é que queres fazer e tal, porque havia uma vontade muito grande deles que eu fosse para fora de Portugal, como foram vários colegas estudar, e eu disse que queria ir para o conservatório. Eles disseram, olha, eles vão saber que tu vens daqui, vai ser muito complicado tu entrares, porque eles são muito preconceituosos, e era verdade. E eu pensei, está bem, vou na mesma, vou lá, vou fazer as provas, não sei o quê. Pá, fiz as provas e entrei com a melhor nota na altura. A cena deles é tão preconceituosa que eles atribuem primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, por aí. E eu fiquei no primeiro lugar, pá. Mas depois também paguei o preço disso. É aquilo que eu te digo, a vida vai fluindo, não é? E por mais que eu às vezes pense assim, epá, se a minha mãe me tivesse inscrito na escola de Cascais, se calhar eu agora estava, não sei o quê. Pá, se eu tivesse seguido o conselho dos meus professores de Chapitão, se calhar agora estava em Hollywood. Epá, se eu fosse muito amigo da Patrícia Vasconcelos, se calhar agora... Sim. Pá, mas se a minha avó fosse muito rica e não sei o quê, e fosse branca, eu era um elefante. Epá, e se depois estar a pensar o que é que devias ter feito ou não, não interessa. Esse foi o caminho que tu seguiste, não é? Yeah. Olha, e lembras-te da tua primeira novela, a primeira vez que fizeste uma novela em televisão? Sim, foi a Mistura Fina. Mistura Fina, sim, 2004, acho eu. Sim. Até me lembro de estar numa praia, não sei se era na costa, não sei. Lembro perfeitamente, estava na praia, ligou-me uma pessoa que eu gosto muito, que é a Teresa Amaral, que é produtora. Ligou-me e disse-me lá, estou a falar com a Sabri Lucas, eu assim, olha, temos aqui um papel para ti numa novela, aceitas? E eu, aceito. Claro. Logo, se nem pensaste 2 vezes, foi logo. Não, disse que sim, fiquei muito contente. E depois tive uma discussão um bocado violenta com a minha namorada da altura, porque ela era muito ciumenta, e foi um stress do caraças. Mas foi Mistura Fina. Ela estava com medo que andasse aos beijinhos com alguma atriz? Meu irmão, eu não sei qual era o medo, sabes? Não estava dentro dela, não sei o que ela pensava, mas provavelmente é alguma coisa nessas linhas, sim. Provavelmente seria isso. Que é uma novela que tu tiveste logo, que é Virgílio Castelo, não é? Estou a pensar em alguns atores com que... São José Lapa. São José Lapa, Custódio Galego, o Canti Castro, que morreu a fazer... sim. Foi a fazer essa? Acho que foi. Ou foi a fazer... Sim, o Canti Castro morreu a fazer essa. Foi nessa, tinha uma barbearia, uma coisa do género, não é? A personagem dele. Sim. O Henrique Viana morreu a fazer... morreu quando nós estávamos a fazer a Doce Fugitiva, exatamente. Portanto, contracenaste logo com grandes atores, não é? Não sei se já os conhecias, se conhecias na altura. Não. Olha, contracenei com quem? Com o Dinarte.
Pois, A minha primeira novela e eu faço melhor amigo de quem? Do Dinarte. Éramos os dois os melhores amigos um do outro, estás a ver? vê lá as Pá, voltas que a vida dá. Portanto, yeah. voltaram-se a cruzar. E foi muito engraçado que houve uma história nessa novela, porque eu na altura, como te disse, eu já fazia teatro, já fazia coisas aqui, e fui muito rapidamente reconhecido pelos outros atores como um bom ator. Uhum. E houve um dia que, epá, ali havia muitas pressões nessa novela, não sei o quê, pá, e houve um realizador que me tratou mal. Pá, e eu na altura fiquei muito triste quando o gajo me falou mal, pá, e comentei com o Dinarte, lembro-me de comentar assim com ele, pá, foi o gajo que isto não são formas de falar com as pessoas, pá, e o Dinarte disse, pá, não ligues, não sei o quê, pá, e lembro-me que nós estávamos na sala de atores, e eu dizer isso, pá, ele entra, e olha para mim, e o Dinarte levanta-se, mano, e vira-se para ele e diz assim, olha lá, vais pedir desculpas ao Sabri, É. porque nós somos atores, nós não somos essas merdas que tu pensas que há para aí, não sei o quê, e o gajo, não, mas o que é que se passou? E eu assim, connosco, respeita-nos, pá, mano, eu fiquei Eu imagino. gelado, mano, eu fiquei gelado, Eu imagino. vamos ser despedidos, tu és maluco, caga nesta merda, não precisas desta merda para nada, estes gajos têm que nos tratar em condições, e tem... pá, e eu tenho várias histórias assim, de Chegou-te a pedir vários atores, desculpa? Só para perceber. hã? Chegou-te a pedir desculpa? Só para perceber. Pediu, pá, pediu, só que Pronto. não estás a perceber do que é que eu estou a falar. E estava aqui a pensar, porque eu tinha aqui um papel com alguns projetos nos quais entraste. Aqui no caso da novela da Subjetiva, já falaste lá um bocadinho. Agora tem um peso ainda maior, porque assim, tu fazias de um dos jovens do lar, não é? Sim, já com um Sim, fazia o passado também Daniel. complicado. Sim, Sim. foi um projeto especial para ti, por teres feito. Agora que já percebi que também eras uma criança que não foste assim tão feliz. Foi um projeto particularmente especial ou não? Não, eu nunca fiz essa associação. Ok. Eu nunca fiz essa associação. Apesar de ter noção de que não fui uma criança feliz, eu não uso isso, não me pesa conscientemente no meu dia a dia. Ok. Sim, não está presente na tua cabeça o tempo todo. Se eu Sim. perguntar às pessoas como é que é o Sabri, toda a gente vai dizer é um gajo, bué feliz, sempre bem com a vida, dá-se bem com toda a gente, fala bué. Eu não trago esse peso conscientemente no meu dia a dia. Esse peso aparece-me quando eu vou dormir, quando eu estou a acordar de manhã, Uhum. ou quando eu passo muito tempo sozinho, aí esse peso vem, Ok. percebes? Ou quando eu acho que cometo algum erro com os meus filhos, esse peso vem, esse fantasma aparece, percebes? De resto não aparece quando eu estou a gravar. Eu quando fiz a Doce Fugitiva fui um gajo muito feliz, porque a novela correu muito bem. Foi um sucesso gigante. A Patrícia Sequeira adorou. Pá, imagina a novela como uma época de futebol, Uhum. né? Pá, eu tive a época toda em forma, estás a ver? Sim. Dos 90 minutos, todos os jogos, e sempre a jogar muito bem, percebes? Verdade. Então, eu adorei a novela, pá, porque cantávamos, porque éramos líderes da audiência, porque eu percebi que houve muita gente que começou ali a apostar em mim, percebes? E isso deu-me. Eu fiquei muito contente por isso. Se calhar depois o meu caminho não vai ao encontro, se calhar, das minhas próprias expectativas, porque existe uma coisa em mim que é: eu vou para a novela, eu faço a novela, eu vou fazer coisas, pá, mas eu não saio com as pessoas das novelas. Eu não tenho amigos que eu diga assim, Separas o trabalho da vida social? No sim, fundo é isto? eu sou muito feliz quando estou com os meus filhos e com a minha mulher, ponto final, parágrafo. Eu gosto muito de estar com alguns primos meus, com um ou outro amigo, mas todos os meus amigos, se tu perguntares, ou todas as pessoas que lidam comigo, dizem sempre, ele sempre que diz que vem, em 10 vezes que ele diz que vem, ele vem uma. Pai, é verdade. Sim. Porque a maior parte das vezes eu prefiro estar mais comigo, estar com os meus miúdos, estar com a minha mulher. E em relação aos personagens, és daqueles atores, daquelas pessoas que as luzes desligam e tu desligas da personagem? Ou já aconteceu tu levares a personagem para casa? Muitas vezes. O levares a personagem para casa? Acontece muitas vezes? Sim, sim. A maior parte das vezes. E quando são personagens que eu gosto muito, muito, muito de fazer, Uhum. é mais difícil descolar. Há alguma personagem que te marcou de forma especial, a esse ponto, ao ponto de tu
de ser difícil Há de desapegar dela. há várias. Olha, eu fiz um filme que foi das coisas que eu mais gostei de fazer na minha vida, com o Joaquim Leitão, um Uhum, filme que eu fiz que se chama Quarta Divisão, uhum. em que eu fiz um polícia. Eu sempre quis fazer polícias. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas aquilo bateu-me tão forte, tão forte, tão forte, que havia dias que eu andava armado na rua. A sério? Yeah, e houve um dia que estava eu e a Carla Chambel dentro do carro, Uhum. um, à espera para gravar, e estávamos todos já caracterizados, com arma, distintivo, não sei o quê, tudo, e, e passou um puto que me pareceu altamente suspeito. Agora pensa, eu estou no set, Uhum. decor real, né? Estás na rua, no meio de Lisboa, estás a ouvir o assistente de realização pelo rádio a dizer ok, aguardem só 5 minutos, estás a ouvir a comunicação toda, estás com a cabeça a funcionar. Eu não era o Sabri, era o Carlos, e vejo um gajo a passar altamente suspeito e digo, olho para a câmera e digo, este gajo é suspeito. Sai do carro, Coitado. polícia, e o gajo gela, mostra-lhe a arma, tira já tudo o que tens nos bolsos. Olha, mano, tirou tudo, não sei o quê. Eu não, o gajo está limpo, volta, não vais passar para aí que a gente está aqui a fazer uma rusga, voltas pelo outro lado. E o correr pelo outro lado, mano. Coitado do puto. E a Carla, como é que estava a ver isto tudo? A Carla, mano, estávamos super ligados, ela e eu fizemos a cena toda, pá, estávamos a viver aquilo, estás a ver? Estávamos a viver a personagem, estávamos a ver. E depois aconteceu-me igual, quando eu estava a fazer o jogo duplo, Também fizeste polícia, não é? também fiz de polícia, aquilo estava-me a bater tão forte também, que eu vinha no meu carro à noite, na altura eu morava no Estoril, e vejo um carro à minha frente, assim, a brincar, na estrada. Pá, Uhum. eu ultrapasso o carro, meto-me ao lado do gajo, mando o gajo parar. E vou-te dizer, juro que eu estava ali a ser o Oscar. E só quando o gajo começa a falar comigo é que eu pensei assim: pô, tu não tens aqui a arma, nem tens o distintivo. Tu não és polícia. Isso é o que tu estás a fazer. Muito bom. E arranquei e pensei: mano, isto, eu tenho que começar a tomar alguns comprimidos, que esta merda está-me a bater muito forte. Não, eu acho que só te vão dar papel de polícia a partir de agora, porque depois és ótimo para fazer rusgas na rua, já viste? Só Não, faz o porque depois, papel de um ano. não, eu quando fiz a Belmonte, que eu fazia um gajo bué hippie, bué Uhum. zen, Sim. também me deu igual. Olha, foi dos melhores anos, foram os melhores anos da minha vida, também, uma grande fase da minha vida, porque eu andava bué zen. Tinha os meus chakras todos alinhados, Meu Deus. e lembro-me que houve um gajo que me quis bater, e eu comecei a falar com ele neste tom, tens de ter calma. Isso é tão irritante. E o gajo assim, estás-me a enervar. Isso ainda é pior. E eu assim, pá, eu não vou por aí, eu não sou essas. Eu sou um ser de luz. Ah, sim, sem dúvida. Estavas na tua personagem, muito bom. Mas então, mas Ah, olha, não diz foste isso. presidente da junta, pois não, quando fizeste Remédio Santo. Não, não, porque pronto, estás a ver, aí, boa Nem questão, aí, hipocondríaco, ainda por cima eras hipocondríaco, não é? A tua pronto, personagem. aí era mais um boneco, percebes? Aham. É mais fácil tu, ok, cortou, foste à tua vida, entendes? Não, esse não, esse era o Edgar, não, está-se bem, não me bateu, não me bateu assim forte, mas, por exemplo, o Padre Francisco também me bateu um bocado forte, Até tenho medo do que foste fazer. Andavas a confessar as pessoas na rua? não me dava mensagens com a Bíblia, Opa. da Bíblia a pessoas, pá, as pessoas na rua falavam comigo e viam o Padre Francisco e eu fazia-lhes a vontade, então vá, diga lá o que é que se passa. Não, E ainda ela por assim, cima, tu participaste, agora estamos aqui a falar de vários projetos seguidos, tu participaste em projetos com muitas audiências, não é? sim, Ultimamente tens feito parte de projetos com grandes audiências, muito vistas. sim, E as pessoas sim, conhecem-te sim, na rua, falam contigo. sim, sim, sim. Sim, graças a Deus, sim. Vamos ver agora com a estreia do Bar do Gilmário na Fox Comedy. Eu ia-te Em, perguntar isso. Ia-te perguntar sobre esse projeto. O que é o projeto? pá, Só tens para que quem não ver. sabe. Ah, Para quem não sabe, olha, é algo que eu acho que faz falta na televisão portuguesa. uhum.
porque acho que a televisão portuguesa estagnou a nível de comédia, não sabe muito bem qual é o rumo, porque a comédia em Portugal foi pautada durante uma grande parte do tempo, até ali ao início dos anos 90, pelo Nicolau Breiner, pelo Miguel Guilherme, pelo Raul Solnado, pelo Henrique Viana, pelo Fernando Cortês, e depois houve um gajo que começou a crescer com eles e que depois se tornou no ícone da comédia em Portugal, que foi o Herman. Sim. E o Herman trouxe a Maria com ele. E depois, quando há a cisão do Herman com as produções fictícias, e quando os Gato Fedorento aparecem, de repente eles são o ícone da comédia em Portugal. E quando os Gato Fedorento desaparecem e fica só o Ricardo Araújo Pereira, o ícone da comédia era o Ricardo. Mas o Ricardo, inteligentemente, escolhe uma coisa, um humor muito inteligente e político. Sim. E começa seguiu esse caminho. Exatamente, e começa a crescer nessa veia, e agora é visto por uma parte da sociedade. Há uma classe que segue o Ricardo, não é? Mas não é um ícone geral, sim. Exatamente. Neste momento, a Joana, que escreve para o Ricardo e que tem também o podcast, o Extremamente agradável. Sim. Agradável. Joana Marques. A Joana Marques, neste momento, começa a ser um ícone da comédia. Isto porquê? Porque existe uma tentativa por parte do César Mourão, que eu conheço muito bem. Sim, já se assustaram juntos, não é? Sim, em seguir as pisadas do Herman e da Maria. Pronto, mas eu acho que não pega nem para a nossa geração e pega muito pouco para a geração, sim, para a geração mais velha, porque a geração mais velha estava habituada a ver o Herman. E a comédia que o César faz, nomeadamente no programa que ele tem na SIC, o Terra Nossa. Terra Nossa, Acho que é Terra Nossa, sim. É uma comédia um bocadinho ofensiva, no sentido em que eu não gosto da comédia quando tu tens que denegrir o outro para seres engraçado. Ok, sim. Acho quando não é brincar com o outro, é gozar com o outro, no fundo, não é? Exatamente. Acho que o caminho é por aí. Isto para dizer, este programa, o Bar do Gilmário, isto tem muito a ver com uma realidade muito própria angolana, africana. E ele, o que é que acontece ali? Ele relata situações do cotidiano e faz uma ligação. Isto é um bar que tem personagens, onde ele é o dono do bar, ele faz o stand-up, e as histórias que ele conta no stand-up, tu depois vês a ilustração dessas histórias em sketches. Há o relato dele e depois visionamos a coisa a acontecer. Exatamente. Okay. Percebes? E tem muita piada. E depois também tem as personagens do bar. O bar tem vida. Tu és uma delas? Eu sou uma delas. Ou seja, e nós somos um elenco de 5 que era como o Herman fazia e como a Roy fazia, fazem vários personagens. Percebes? E eu acho que isso é uma coisa é uma comédia ligeira, mas que faz falta em Portugal. Percebes? E faz todo o sentido tu passares aqui, porque olha, nós fazemos, Portugal tem 10 milhões de habitantes e nós neste momento vamos começar a gravar a 4ª temporada. Estás a ver? E estamos a falar estamos a trabalhar para Angola e Moçambique, que os dois juntos são mais de 50 milhões de pessoas a ver o programa. Sim. Se eu te mostrar as audiências desse programa e os comentários e a quantidade de pessoas que fala connosco e que adora o programa, não te passa muito bem, portanto. Sim. Claro. É um programa que é uma das grandes apostas da Disney. Percebes? Porque, como tu sabes, a Fox foi comprada pela Disney. Sim. Então, tu estás ali a trabalhar, e estás a trabalhar muito bem, porque o Gilmário é um gajo que sabe exatamente o que está a fazer. Sim. É muito bom naquilo que faz. E é um mestre também da comédia, não há dúvida, não é? Já tem dado cartas também nisso. E lá está, tu estás presente nesse programa, também participaste agora na série A Lista, não é? Da Opto. Exatamente. Achas que o futuro da televisão deve passar por estas coisas? Portanto, em vez de termos tantas novelas, em vez de termos produtos tão longos, que o futuro devia passar por mais séries, por programas mais de humor como esse que estávamos a falar agora? Não, olha... Ou achas que há lugar para tudo aqui em televisão? Ainda há lugar para tudo?
há lugar para tudo. Hum. E, por exemplo, todas as plataformas de streaming, Apple, a Netflix, Disney Plus, todas elas têm novelas lá. Sim. Todas elas. Verdade. Percebes? E eu vou dizer outra coisa. E puxo um bocadinho a brasa à minha sardinha. Ainda hoje, eu quando cheguei aqui à tarde, ontem, está a passar a Belmonte na TV Ficção. E eu vou dizer, a Belmonte era uma novela do caraças. Foi um novelão. Sim. Era uma novela do caraças. E vou dizer porque que era uma novela do caraças. Porque a maior parte, o grosso dos atores que estão ali são atores. Não são influencers, não são instagrammers, não são modelinhos, nem são as meninas bonitas. Não. São atrizes e atores. E quando isso acontece, as pessoas ficam coladas ao ecrã. Achas que é o que está mal? Achas que é o que falta neste momento em televisão? Tu, O enquanto quê? ator. Fazemos novelas ou produtos de ficção, neste caso, com atores e não tanto apostas em Como isso? é óbvio. Como é Sim. óbvio. Como é óbvio. Pá, um ator. O problema aqui é que as pessoas pensam muitas vezes que não, eu vou pôr aqui a influencer ou vou pôr aqui eu não sei quantos, tem não sei quantos seguidores porque vou ter mais audiências. É mentira. Para chegar a não sei quantas pessoas. Sim. É mentira. É mentira. Sim. É tão mentira. Vou-te explicar. Quem gosta de ver novela vai sempre ver novela. Agora, pode gostar mais. Eu muitas vezes as pessoas na rua, porque é que as pessoas se lembram de mim? As pessoas lembram-se de mim por causa das novelas, do sucesso das novelas. E o mais engraçado é que elas sabem o meu nome e sabem o papel que eu fiz. E lembram-se de coisas que eu disse. Lembram-se da Ou seja, personagem, da história? Sim. que tu chegaste à pessoa. Há muitas. Não acontece, e por acaso, deixa-me dizer-te, isto acontece até mais nas mulheres do que nos homens. Porque há muito poucos homens, pelo menos eu não tenho visto as novelas todas, mas, mas que não sejam atores, eu acho que não são em tão grande número como as mulheres, porque as mulheres há aquela coisa de vamos pôr a menina bonita, vamos pôr Sim. a namorada do João Félix. Pá. Sim. Por acaso, depois aconteceu também que eu vi até um post do Vicente Alves do O, puseram o Paulo Futre, pá, que quer dizer, Sim. Nerval TV. Sim. percebes? Não, lamento, e isto que eu estou a dizer, provavelmente depois custa-me não entrar em novelas porque a Cristina não gosta do que eu digo, ou o Daniel, ou whatever, e eu percebo isso. Mas pá, não, acho que não é esse o caminho. Acho que as novelas perdem qualidade. Depois tu picas para ver as novelas, pá, e não tem interesse, são sempre iguais as histórias. Até os próprios autores que escreviam boas novelas acabaram por começar a escrever outras coisas, porque também não têm aquele espaço para poderem escrever da forma como eles acham que deve ser escrita. Percebes? Porque depois vem aqui muitas coisas à baila que têm a ver com os dinheiros, têm a ver com o tempo, têm a ver com isso tudo. As audiências a gerir tudo isso, não é? Nem influenciar tudo. Mas é que lá está, é que epá, eu não consigo compreender. Se tu tens uma novela, se no passado recente Sim, muito as recente. novelas funcionavam e tinham boa audiência, porque é que agora não ter? Percebes? Porque é que não ter? Fazê-las com atores, com bons atores, porque é que elas vão perder audiência? Não perdem. Porque as pessoas preferem ver os influencers. As pessoas, quem gosta de ver novela, vai ver a novela, como eu já disse. Porque de resto, a malta vê aqui tudo no telemóvel. A maior parte das coisas que eu vejo é no telemóvel. Sim, Que eu muitas vezes não tenho tempo para ver na televisão. Então vejo no telemóvel. Percebes? Agora vais-me dizer o quê? Então mas vais picar a novela ou vais picar uma série? Vou picar uma série. Vou picar uma série. A novela, no horário que está, não é para o público dos 20 aos 30 anos. Quem é que está em casa? Ou quem é que se não. senta às 8 da noite, às 9, das 9 às 10, em Sim, casa? ninguém. Não, não. É outro público. É outro público. É o Claro. público que vê a novela. Não é? Então, se calhar esse público que vê a novela também tem saudades de ver bons atores a fazer as novelas. Eu não sei. Pode parecer um bocado redundante pensar, estás a dizer isso, não fazes novela há algum tempo. Se calhar é isso. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de Mas fazer faz sentido o televisão. que estás a dizer. Sim. Pronto, eu gosto.
gosto de fazer televisão. Acho que a televisão é um meio muito bom e quando é bem feito, é brutal. É Sim, brutal. Aliás, havia muitos atores em Hollywood que não faziam televisão. Havia essa coisa. A partir do momento em que rebentaram as plataformas de streaming, tu vês montes de atores que tu só vias em cinema a fazerem a fazer televisão. televisão. Sim, é verdade. Percebes? Todos eles. E aliás, agora há a ambição de, por favor, escolham para uma série. Porque tu sabes, quando és escolhido para uma série, aquela série vai ter provavelmente para aí 4 ou 5 temporadas e tu ficas milionário. Verdade. Sim, funciona muito Certo. melhor do que funcionaria no... Sim, é verdade. Sim. Não é? De antes tu ficavas milionário porque fazias um filme. Pá, agora o cinema está a voltar. Agora o cinema está a retomar. Mas antes da pandemia e quando surgiram todas as plataformas de streaming, o cinema caiu muito, porque as pessoas Sim. começaram a E as ver tudo séries aquilo. subiram? E as séries subiram muito. Agora, sim, agora por exemplo, o Top Gun, eu não sei qual é a bilheteira que o Top Gun está a fazer, mas aposto que Sim, deve também estar não a sei. fazer uma bilheteira brutal. Uhum. Percebes? Mas lá está. Quem é que o Tom Cruise foi buscar? Foi influencers? Não, mano. Vou buscar toda a Não, série. mano. Foi Claro. influencers, não foi buscar influencers, foi buscar atores, meu. Não, é verdade, é aquela coisa, há a música que muita gente conhece, o Cada Um no Seu Quadrado, e a verdade é isto, não é? É tu também se vais a um hospital que és um médico, não é? Não queres Exatamente. uma pessoa que faça outra coisa qualquer, só porque é mais bonito ou Olha, porque tem mais seguidores, não é? e isso então é um excelente exemplo. Uhum. Então vou dar estes dois exemplos. Quando eu tive um dos meus filhos, eu não, a minha mulher, Sim, eu estava, quem estava a tratar do parto da minha mulher era um médico com uma experiência brutal, já com não sei quantos anos de medicina, e eu disse, olha, eu não consegui ver o parto da minha primeira filha, mas eu gostava muito de ver o parto deste bebê, porque eu gostava de ver o parto de um dos meus filhos, que eu tenho quase certeza que não vou ter mais filhos. Então, por favor, e ele não se preocupe, olhou para a minha mulher, viu como é que ela estava em termos de dilatação, e disse, não se preocupe, mais 20, 30 minutos e o seu bebê está cá fora. E você vai assistir. E eu, ok. E ele disse, bom, eu agora vou ter que me ir embora, tudo a correr bem. Eu, ok. Pá, veio uma médica inexperiente, que tinha acabado o cursozinho, toda cheia de manias, mandou-me sair. Porque o bebê está não sei o quê, porque a cabeça não sei o que mais, porque tem que a levar lá para cima. Pá, a minha mulher chegou lá acima, onde ela mandou, quando ela ia pôr não sei o quê, a minha mulher teve o puto. isso não viste. E eu, ai, peço desculpa, peço desculpa. Onde é que eu quero chegar? É que nós estamos a falar aqui de tu metes uma menina como a namorada do João Félix a dizer um texto e ela não te vai dizer boa e não te vai pôr emoção absolutamente nenhuma, não vai nada, não vai fazer Hum. nada. Estar ali ela ou estar outra qualquer igual a ela é igual. Agora, estar a fazer o Al Pacino, ou o De Niro, ou o Gary Oldman, ou o Leonardo DiCaprio, ou são atores. Tu ali já sabes que vais ver cores, vais ver emoções, vais-te apaixonar, vais-te interessar pela história. Pá, não me venham dizer que acham que. Eu nem sei o nome da miúda, coitada, agora estou aqui a cortar na miúda, Sim, que aquilo é de uma eloquência, porque não é. Aquilo, pá, não é. Não é. sim. E supostamente nós devíamos inspirar as pessoas. O nosso trabalho devia inspirar as pessoas. O nosso trabalho é tão importante, tem o condão de desanuviar as pessoas de todas as porcarias que elas vivem. E as pessoas têm que acreditar nisso, têm que acreditar naquilo que estão a ver e na personagem que estão a conhecer. Sim. Porque Claro, senão estás só a assistir passivamente àquilo. claro. É, sim, Percebe? Se tu me disseres assim, pá, tu vês o 360 Dias, aquele filme horrível já da sei. Netflix, não, não vejo. A não ser que eu seja fã de pornografia, Sim. não é? Porque se eu quiser ver um filme daquele género, bem feito, vejo as 50 Sombras de Grey. Pronto. Exatamente. Percebe? Agora, não vou ver aquela merda, porque aquilo é uma merda. Percebe? Não vou ver. Sim, Tu consegues perceber o que é merda e o que é que não é merda. Não é? É como. E eu depois digo a estas pessoas, mas vocês vão fazer teatro? Não, peraí, que ela depois. É muito texto. Pois, pois, sim, mas é isso, não é? É o vosso trabalho, é isso que é ser ator. pá, é o que é. Entendes? Sim, Tens que ir perfeitamente, ali, perfeitamente. tens que perceber, tens que. Há poetas que falam sobre isso, que
o ator muitas vezes tem que sofrer para poder mostrar. É verdade, o Stanislavski falava disso, não é? A construção de um papel, o que é uma personagem, pá, o arco da personagem, de onde é que tu vens, para onde é que tu vais, porque é que estás ali, percebes? Sim, Pá, perfeitamente. Há toda uma construção que não é só chegar lá e editar texto. E ser bonito. claro, claro. Sim. Eu muitas vezes estou, às vezes, em sets, antes de gravar, começo a falar com estas pessoas que agora fazem as novelas, ninguém sabe. Filmes, atores, história do zero. Pois, se calhar não tem informação, não é? Se calhar a maioria nunca teve formação sequer. Ou fez 1 ou 2 cursos, uma coisa mínima, só para aprender a editar texto. Lamento, mas Digo eu. falta, faltam aqui coisas, falta aqui muita coisa. Depois têm todos muita mania, exigem todos muitas coisas, grita-se, pai, não percebo, não percebo. É triste por um lado, é muito triste, mas é o que é. Mas é o Sim, que é. é a realidade, é o que é hoje em dia. Ia-te perguntar, tu já me disseste que gostas muito de fazer de polícia, querias muito fazer de polícia, sempre, já fizeste aí algumas vezes. Há algum tipo Já de fiz. personagem que tu gostavas de fazer e ainda não fizeste? Pá, eu, graças a Deus, eu já fiz vários personagens. Não sei. Neste momento, não sei. Hum. Eu nunca fiz de mau. Nunca tiveste um papel mau. Não, Está-se a perder aí uma oportunidade. eu nunca fiz de mau, porque eu acho que não quero estar a dizer isto, porque não sei se foi bem assim a história. Uhum. Eu sei que houve uma hipótese de eu fazer de mau, mas foi vetada pela TVI porque eles acharam que não era uma boa ideia meter um preto a fazer de mau. Não sei se isto é verdade, se não é, mas foi o que me foi dito. Foi o que te Não sei chegou. se foi desculpa ou não, mas foi o que me foi dito. Eu acho que em Portugal ainda falta muito, e Estamos a carregar no preconceito. Não integração, é? tem que haver uma integração muito maior. Uhum. Pá, tu tens muita produção em Portugal, como nunca tiveste anteriormente, e tens Verdade. muito pouca integração de atores negros em Portugal. Lamento, mas eu tenho que dizer isto, senão não serei honesto comigo mesmo, sob pena de todas as consequências que possam surgir. Estás a dizer Uh, factos, é aquilo que tu observas, não é? Há muito pouca, não há quase nenhuma integração em Portugal. Tu neste momento deves ter para aí algumas 20 ou 30 produções e em nenhuma produção, se tiveres um negro que não tens, Pois não tens, estou aqui a não pensar nas tens, principais produções nacionais, não SIC e tens, TVI, não. não tens. Neste momento acho que estão a produzir uma novela em que entra o Paulo Pascoal. Hum. Pá, mas imagina, tens neste momento 4 novelas no ar e tens atores negros a trabalhar, pá, é ridículo. Sim. Devias ter pá aí 10 no mínimo. No mínimo, devias ter 10. E não é porque não haja, que não haja atores, não é? Portanto, Não é porque não há atores, é pois é porque não isso. escrevem. É porque não escrevem para, e quando eu digo para, isto que eu estou a dizer também é um bocado uma parvoíce. Porque as pessoas são pessoas. As pessoas são pessoas. As pessoas não têm que. Se tu fores ver o Bridgerton, houve muita gente que não entendeu o porquê do Bridgerton. E eu tive uma discussão com, uh, com, com 2 atores, com uma atriz e um ator, e disseram: não concordo nada, parece que agora somos forçados a não ver a cor. E se não ver a cor, vocês não estão a perceber. Aquilo é uma ficção sobre o que poderia a história ter sido. Então o rei apaixonou-se por uma mulher negra, ou seja, eles não têm que respeitar historicamente tudo o que aconteceu. Eles Claro. estão a fazer, e são as plataformas de streaming que estão a fazer esse exercício. E não é só nesse filme, não é só nessa série. Eles estão a descolar daquilo que aconteceu historicamente. Para quê? Para a geração que está a ver sentir-se completamente integrada. Exatamente. Sim. E não, aliás, isto é tão forte. Foi no Stranger Things? Também acontece. Como vês vans, vês marcas, vês Não, mas não. LGBT. Exatamente. Há montes de outras séries. Eu agora estava aqui a falar com a minha mulher, que ela estava-me a dizer, no Stranger Things, nós Sim. também vemos, também existe, por exemplo, o Stranger Things é passado nos anos 80. Uhum. E tu não tinhas, nos anos 80, a liberdade de te apaixonares por alguém do mesmo sexo. E eles põem isso. E eu no outro dia até estava a debater com a minha mulher, olha lá.
Mas isto não era possível. E aí percebi o exercício que eles estão a fazer. Mas estou a dizer Porquê? tentar descolar dessa altura. Exatamente. Sim, sim, sim. A arte tem esse condão. A arte pode te encaminhar para um caminho. Perfeitamente. Guardando a redundância, perdão, a redundância. Mas eles estão a fazer esse caminho. Então, mas porquê é que em termos de orientação sexual está tudo bem, mas em termos de cor já não está bem? Então, espera aí. Podemos todos andar aos beijinhos uns com os outros, malta toda do mesmo sexo, está tudo bem. Mas pretos não. Espera aí. Ei! Pretos Zero não podem sentido. estar na cor. Não, zero sentido. Sim, percebo perfeitamente o que estás a dizer. E Percebes? foi bom que fiz agora esse exercício de pensar nas principais produções nacionais. Não há. Não, realmente não há. Só Não se me há, estou a faz enganar tudo. mesmo, mas não estou a ver ninguém. Olha, estás a ter neste momento a maior comunidade brasileira, que vai em 200 e tal mil brasileiros. E começaste a ter primeiro brasileiros, repara, na Belmonte, que não tinhas ainda sequer essa questão dos brasileiros, já tinhas brasileiros a trabalhar em Portugal. Sim, é verdade, é verdade. Sim, sim, sim. E negros, Portugal, que é um país que colonizou Angola, Moçambique, Guiné, pretos zero, bola. Uhum. Entrava eu e nunca tive uma família. Pois não. Entrava a Patrícia Bull, nunca mais apareceu. O Ângelo Torres também quase não aparece. Tivemos a única mulher apenas mais dedicada ao assunto, não é? Tiveste a única mulher. E a impostora em que participaste, não é? A única mulher tinha dinheiro angolano, por isso é que tinhas tantos negros. Pois. Claro. Tinha investimento. E tinha Não, que ter. tinha investimento em Angola, era quando Angola estava a vender muito petróleo. E então fez-se a única mulher porque vinha muito dinheiro de Angola. Pois, claro. Percebes? Pá, não esqueçamos que isto aqui é um negócio, mas é engraçado que até a própria publicidade agora já existe uma representatividade muito grande, mas na televisão não. Telejornais. Tens a Conceição Queiroz na TVI, Uhum. não é? Tens na SIC, não me lembro o nome dele, estou-me a esquecer Tens do na nome. SIC o outro mano e é de manhã. Sim, é na edição da manhã, logo de manhã, sim. E onde é que a coisa mudou? Na CNN. Porquê? Porque são os americanos que mandam, amigo. E eles foram buscar aquele mano que começou, não me lembro onde é que ele começou, depois foi para a Eleven, Sim. e agora está na CNN, em prime time. Porque o pensamento americano é o outro. Tens que chegar a todos os públicos. Percebes? Claro. E é isto que me faz confusão. É isto que me faz confusão. Entendes? E não me venham dizer, mas agora o Gilmário. Não. A malta está por o Gilmário, porque o Gilmário vende. Ponto final, É só parágrafo. por isso. E foi preciso arrancar a ferro, foi preciso ir aos bocadinhos, não é? Percebes? Claro. Ponto final, parágrafo. Entendes? Pá, e é Exato, isto que eu não entendo. Pá, então, mas qual é o lugar da arte? Então, é porque há muita malta que diz, não, a arte não tem que fazer dinheiro. Então, a arte não tem que fazer dinheiro. Então, porquê é que estão lá bloggers? Então, porquê é que estão lá influencers? Mas depois são muito contraditórios nessa questão do que é a arte, do que é que a arte precisa. Eu nem gosto das redes sociais, metam-me lá a mim. Eu faço 10 mil vezes melhor que aqueles gajos todos. E faço. Se eu fosse uma merda, eu dizia, sou uma merda, não vai dar. Não, mas já deste provas de que não és. Eu sei fazer o meu trabalho. Agora, também estarmos houve uma vez que o Adriano Luz disse muito bem, quando houve ali um stress na Belmonte, não interessa agora contar, porque há pessoas que já nem estão neste mundo, ele disse-me, sabe, tens que tomar uma posição, tens que dizer alguma coisa, e eu disse, Adriano, o que é que queres que eu diga? Eu estou assustadíssimo, acabei de ter outro filho, e se calhar, olhando para trás, penso assim, se calhar eu naquela altura devia ter dado um murro na mesa. Percebes? Que se calhar é o muro que estou a dar agora a dizer, está bem, chega. Vocês, vão para o caralho. Com estas porcarias de bloggers e de cunhas e este e aquele e não sei o quê. Não. Vou dizer aquilo que sinto que é, isto está mal. Isto está mal, porque há muita gente, eu não sou o único, há muita gente que está a ficar sem trabalhar, sem poder mostrar o seu talento, sem poder fazer as coisas, por causa dos amigos, porque agora é o influencer. Que as influências estão, exatamente, sim, porque passam à frente. Sim, olha, e agradeço-te imenso teres levantado essa questão, porque faz todo sentido. E ainda bem que discutiste aqui também um bocadinho.
Faz todo sentido. Olha, vou-te fazer uma última pergunta, só porque também já temos aqui a dizer que o tempo também já está a contar, outra vez. Sem problema nenhum. Eu ficava horas aqui à conversa contigo, só não vou fazê-lo para não te ocupar tempo e depois também para que o episódio não se estenda muito. Tenho uma última pergunta para ti e para que percebas que não é uma pergunta exclusiva, não é por aquilo que me foste contando. Eu faço sempre esta pergunta a todas as pessoas. Começo sempre a falar da infância e depois faço esta pergunta no fim. Portanto, a pergunta é uma espécie de desafio. Eu costumo pedir às pessoas para viajarem comigo no tempo, para viajarem ao tempo em que tu eras criança, neste caso. E vamos imaginar que tu, o Sabri que está à minha frente agora, que esteve à conversa comigo, pode falar com a criança que eras. O que é que lhe dizias? Se tu agora te encontrasses contigo próprio, mas em criança, no tempo que tu quiseres em criança, o que é que tu dizias a essa criança? Agora que sabes todo este caminho todo. Tu viste o Interstellar? Não vi. Não vi. Sei qual é, mas não vi. Então vê o Interstellar, porque a pergunta que tu me fazes tem a ver com a teoria da relatividade. Uhum. O Interstellar, eles acham que um quarto da casa está assombrado. Sim. E é tão simples como o Matthew McConaughey está noutra dimensão a tentar comunicar com ele mesmo nesta dimensão. Uhum. Então, fazendo esse exercício, aquilo que eu senti na paragem do autocarro, quando tinha 3 anos de idade, e olhei para o meu lado direito, é aquilo que eu vou dizer hoje a essa pessoa, a essa criança. Vou-lhe dizer assim: puto, agarra-te bem, vais ter que ter muita força, vais conseguir fazer as tuas coisas, mas o caminho vai ser complicado. Como diz uma música dos Bon Jovi que eu gostava muito nos anos 90, it's gonna be a bumpy ride. Sem dúvida. Era isso que eu dizia. Mas vai com força, vais conseguir fazer as coisas, mas vais ter que ter muito coração. Mas davas força, né? Davas força. Dava, claro. E olha, e vê lá no que deu. Sabri, olha, obrigado por teres partilhado tanta coisa. Estou-te mesmo muito, muito agradecido, porque foi uma conversa incrível. Adorei conversar contigo, com muito conteúdo, com muita coisa que eu também queria ouvir. Aprendi muito também de alguém que tem muita experiência como tu. E espero ver-te em televisão em breve. Se não for em televisão, em cinema. Se não for em cinema, que seja nas séries, em streaming, não, mas que estejas a fazer coisas porque Portugal precisa de ti. E obrigado por tanto que fazes por nós. Está bem? Obrigado. Sabri. Também. Muito boa sorte para o teu podcast. Obrigado por teres querido contar comigo. Tudo bom. Obrigado. Estamos aí. Foi um gosto. Bem, ficaram sem palavras, não é? Também eu fiquei sem palavras durante e no final da entrevista com o Sabri e agora quando tive o prazer de a partilhar convosco. Deixem-me fazer um agradecimento público ao Sabri pela simpatia, pela disponibilidade, pela generosidade com que partilhou, com que abriu as portas da sua vida e da sua casa e da sua carreira a mim e por consequência, claro, a todos vocês. Foi de uma simpatia e de uma generosidade absolutamente incríveis. Sabri, muito, muito obrigado por teres partilhado connosco tantas e tão boas coisas. Quanto a si, que esteve desse lado, muito obrigado por ter estado. Já sabe, para a semana há mais convidados, há mais conversa e, claro, há mais televisão nacional. E é esse o meu conselho. Sigam religiosamente a televisão nacional. O Deus no Comando está de volta em breve. Até lá.